Aoba, meus catequizandos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Catequista Joe. Hoje iniciando aqui um quadro novo para vocês, o Catequista Conversa. A ideia desse quadro é eu sempre trazer um convidado aqui, sempre trazer algum outro criador de conteúdo católico, alguém interessante, alguém legal de bater um papo e a gente conversar sobre algum tema pré-estabelecido. A ideia não é virar uma conversa solta igual um podcast, a ideia é a gente ficar um pouquinho mais centrado em um tema aqui e debater uma coisa legal para ser uma conversa mais dinâmica para vocês. E para começar esse quadro, para abrir esse quadro, já trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Caio, da página e do canal do YouTube Continuismo de Sempre. Então, Caio, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Pudesse apresentar aí, falar quem é você, o que é o seu trabalho, qual que é a sua área de atuação aí na internet católica. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço o convite para estar participando desse podcast. É um trabalho muito nobre da sua parte. Eu acho que nós devemos reunir pessoas que têm o mesmo propósito e amor pela Santa Igreja. Bom, como já foi dito, meu nome é Caio Batista. Eu sou dono do perfil, que é até um perfil recente nas redes sociais, mas tem crescido bastante com a graça de Deus. O perfil, o nome é Continuismo de Sempre. @continuismo underline de underline sempre. Você vai achar esse arroba tanto o canal do YouTube quanto o nosso perfil do Instagram. E eu criei esse perfil tem 2 meses, né, em torno de 2 meses, para falar sobre a crise na igreja, né, e essa briga entre continuistas e tradicionalistas, e principalmente focar mais na refutação do tradicionalismo, né, principalmente da vertente lefrevista, que segue os ideais de Marcel Lefebvre, que rejeita o Concílio Vaticano II, etc. Então, esse tem sido o nosso apostolado. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou um jovem também, e graças a Deus temos conseguido, em pouco tempo, até mesmo conseguir tirar algumas pessoas do tradicionalismo. Já recebemos alguns testemunhos de pessoas, olha, eu estava próximo de entrar no tradicionalismo, ou já estava no tradicionalismo, o seu perfil me fez voltar, o seu perfil me ajudou a não entrar nisso. E esse é o nosso objetivo. Pô, cara, show de bola. Eu já falei isso pra você, mas é bom falar aqui de novo pra ficar registrado. Eu acho que o trabalho que você tem feito hoje é um trabalho, assim, extremamente necessário, cara. Eu sou fã de verdade da sua página. Eu acho que é um trabalho fenomenal que você faz. E é, como eu falei, é necessário. Eu não vejo muita gente fazendo o que você faz, sabe? Por muito tempo eu via, né, o pessoal dessa vertente mais tradicionalista que vai pro combate meio que nadando de braçada, nadando sozinho, sabe? Então, assim, ver alguém que se levanta contra isso e aponta os erros desse movimento é bonito de ver. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para você que é bom a gente começar definindo as coisas, né? Então, o que é continuismo, né? Porque é uma coisa que me perguntam muito. Eu abro as caixinhas lá e muita gente fala o que é continuismo, de onde que vem isso. Então, faz uma definição aí de o que é continuismo, o que é essa posição continuista. Bom, muito bem. O continuismo nada mais é, né? Assim, eu vou explicar, né? Mas só para fazer uma entrada, nada mais é do que a fé católica, né? Esses termos, continuismo, né? Esses ismos, né? É um termo que não é muito apropriado em si, porque parece que é uma ideologia, né? Parece que é uma teoria, uma vertente dentro do catolicismo. Eu usei esse nome mais por uma jogada de marketing, de piada mesmo. É por isso que eu Uhum. botei continuismo de De sempre. sempre. Exatamente. Para usar esse jargão, né, como uma forma de ironizar esse movimento tradicionalista. Mas o continuismo, ele é uma, podemos dizer, uma vertente teológica, né, que foi propagada pelo nosso querido Papa Bento XVI, que é chamada hermenêutica da continuidade. O que significa isso? O pós-concílio, ele trouxe alguns problemas na aplicação do concílio. Então, teve dois extremos, que a gente poderia dizer. O primeiro extremo, que foi o que infelizmente se alastrou mais, que até o Papa São Paulo VI vai comentar sobre isso, que é a interpretação progressista do concílio, né? O famoso espírito do concílio, ou seja, o concílio abria brechas, segundo essa teoria, para teologias que queriam derrubar a moral da igreja, criar uma nova doutrina, revogar alguns dogmas, o que hoje nós conhecemos como a famosa teologia da libertação,
na América Latina, que é um desenvolvimento dessa ideia errada do concílio. E, em resposta a isso, surgiu em contrapartida um movimento liderado por Marcel Lefebvre, que é o tradicionalismo católico, que já é uma resposta mais extremada, ou seja, já que essa galera está indo para a esquerda, a gente vai para a extrema direita, seria Uhum. isso, né? Só que o equilíbrio é sempre o meio, né? A igreja nunca tendeu para dois lados extremos, a igreja sempre foi equilibrada, ela A sempre virtude está foi no meio, né? A virtude sempre está no meio. exatamente perfeito. Então, em resposta ao tradicionalismo e ao progressismo, o progressismo se usa do concílio para pregar uma falsa doutrina e o tradicionalismo ele rejeita o concílio pregando uma falsa tradição. Uhum. Então, o Papa Bento XVI falou: olha, nem um lado nem outro está certo. O correto é nós interpretarmos o concílio em continuidade. Porque tanto os tradicionalistas quanto os progressistas interpretam o concílio em ruptura. Uhum. E isso é algo interessante, né? Os tradicionalistas falam tanto dos progressistas, mas eles têm algo em comum, que é a hermenêutica da ruptura. Enquanto os progressistas pegam o concílio para romper com a tradição, os tradicionalistas, em nome da tradição, pegam o concílio para romper com o magistério. Sim. Então, o que Bento XVI propôs? Hermenêutica da continuidade é a forma de interpretar o Concílio Vaticano II em continuidade com tudo que veio antes. Ou Ah, seja, perfeito. você não pode usar o concílio para dizer o que ele não diz, tanto para um lado quanto para o outro. O concílio não diz coisas que o tradicionalismo e o progressismo diz. O concílio diz o que a igreja sempre disse, porém de uma forma diferente, com uma linguagem adaptada ao nosso tempo, com uma abordagem pastoral inovadora, o que não há problema nenhum nisso. A igreja ela pode alterar suas disciplinas, mas naquilo que tange a fé moral, é sempre o que foi ensinado. Então, continuismo é isso, é a continuidade com tudo que a tradição sempre ensinou. Pô, show de bola. Uma coisa que você falou aí no começo da fala, que eu acho que é importante da gente salientar, que você falou que Bento XVI falou sobre hermenêutica de continuidade nesse contexto da dificuldade de aplicação do concílio. Mas é sempre bom a gente falar que isso não é um privilégio do Concílio Vaticano II, né? Sempre foi assim. Né? Todo o concílio da igreja foi seguido de tempos de dificuldade para aplicar aquele concílio. Isso assim se puxa literalmente desde o primeiro, desde o concílio de Jerusalém, que está na Bíblia ali, já teve dificuldade dele ser aplicado, das coisas que estavam ali ser aplicadas. E quem estava colocando dificuldade era o próprio Papa, que era Pedro. Né? Então, assim, sempre na história da igreja foi assim, porque é muito difícil se mudar as coisas. Por mais que o concílio não tenha ideia, né? Não, ele não, a igreja não chama o concílio porque ela fala que as coisas precisam mudar, mas o concílio estabelece novas regras, estabelece novas doutrinas, estabelece novos dogmas, e isso ao longo da história sempre vai ter resistência, sempre vai ter, é normal, faz parte da estrutura da igreja esse tipo de resistência, esse tipo de dificuldade de se aplicar um concílio, né? Isso que a gente está vivendo hoje não é algo que a gente está vendo pela primeira vez na história da igreja, né? Se você vai estudando a história da igreja, você vai vendo que todo o concílio é seguido de um tempo ali de dificuldade para isso. É uma coisa que até às vezes eu acho engraçado, né? Quando as pessoas falam, olha, você acha que não está na hora da gente ter um Vaticano III? Eu falo, galera, a gente ainda não terminou de digerir o Vaticano II. Não Eu acho. resolvemos nem o primeiro problema, que é outro. Entendeu? Então, assim, a gente ainda falta um bom tempo pra gente conseguir digerir e terminar de deixar a casa em ordem depois do Vaticano II, né? Que fala, tem que ter um Vaticano III pra discutir um novo dogma da Virgem Maria, tal, mas calma, a gente ainda tá se adaptando ao Vaticano II, sabe? Precisa de um novo concílio por conta da internet, que mudou demais o mundo. Calma, calma, a gente tem que fazer as coisas com calma. Outra coisa que eu queria conversar com você, né? Você está falando muito sobre a questão dos tradicionalistas e eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é a diferença de um católico que é mais tradicional, no sentido de é alguém que se estuda mais a tradição, que prefere, por exemplo, uma missa, um rito tridentino. Qual que é a diferença desse católico para um tradicionalista?
pra gente entender que quando a gente tá falando tradicionalista, a gente não tá colocando todo mundo no mesmo balaio, sabe? Exatamente. Isso é um ponto muito importante, porque as pessoas confundem muito, né? Já vieram até no meu privado falar: você está falando aí mal dos tradicionalistas, mas e o padre Paulo Ricardo? Vai falar mal dele também? E começa a citar pessoas, e aí falar de administração apostólica, ou a outra fraternidade ali que estão em comunhão com a igreja, e falam como se essas pessoas, essas comunidades, fossem tradicionalistas. Aí eu falo: pera lá, meu amigo, calma aí. Você não entendeu ainda o básico, né? Então tem que sempre repetir que o tradicionalismo, o próprio padre Paulo Ricardo fez dois vídeos, né? Uma homilia dele, depois um vídeo só para isso, onde ele fala com todas as palavras: o tradicionalismo está errado. Ele ainda diz: o tradicionalismo é uma doença, né? O ismo, né? É uma doença. E usando aqui a palavra do próprio padre Paulo Ricardo, ele diz: olha, não confundamos tradicionalismo com católico tradicional. O católico tradicional é aquele que é simplesmente católico. Todo católico é tradicional. Ponto. Sim. Porque todo católico crê e segue a tradição. Católico de verdade, né? Então, o fato de ser tradicional ou de ter uma espiritualidade litúrgica mais antiga, no sentido de aderir melhor ao rito tridentino, ao rito antigo, no sentido de, sei lá, a mulher preferiu usar o véu na missa por piedade, por devoção, né? No sentido de resgatar uma herança da tradição que não está em contraposição com o que veio depois do concílio, mas é uma espiritualidade, né? Assim como nós temos os carismáticos, nós temos aqueles que preferem uma espiritualidade, uma liturgia mais antiga, nós temos diversas espiritualidades na igreja. Temos aqueles que preferem a missa nova mais bem celebrada, temos arautos do evangelho, temos, enfim, diversos movimentos que não deixam de ser tradicionais. A questão toda, o problema, o cerne do problema é usar a missa, que eu acredito que foi inclusive um motivo pelo qual o Santo Padre, o Papa Francisco, ele teve que tomar aquela medida extraordinária da tradição de custodes, né, que causou muita confusão nesse meio. Por quê? Porque a galera estava usando a missa para falar: olha só, se você quer ser fiel à igreja, você deve ir à missa tridentina mais próxima da sua casa, e se não tiver a missa tridentina, o que você faz? Rezo o rosário, Você, santifico o domingo. exatamente, você não vai à missa nova, você reza o rosário e santifica o domingo em casa. É isso que essa galera ensina. Cara, Eu estava e até isso é uma mesmo. coisa que, assim, e eu não vi pouca gente já falando disso, eu já vi muita gente falando isso, e eu fico embasbacado. Eu falo, cara, assim, o quão fundo você tem que ter entrado nessa pira pra pedir para as pessoas deixarem de frequentar a missa. Por mais mal celebrada que seja, sabe? Eu prefiro, se alguém perguntar, tipo, ó, tá tendo aqui uma missa que é missa afro, né? Tá tendo aqui uma missa que é coisa assim que absurda que eu já vi, tipo, missa na churrascaria. Se a única missa que você tem é a missa na churrascaria do padre herege que tá passando um espeto de picanha do lado, se a única missa que você tem pra ir é essa, vai nessa, é melhor do que não ir pra missa. Entendeu? Ah, nossa, mas o meu padre é um padre terrível, ele não tem zelo pela liturgia. É óbvio que isso é errado, é óbvio que isso é uma coisa que a gente tem que combater, é óbvio que isso é um problema, é algo que a gente tem que trabalhar. Mas não é motivo para deixar de ir à missa. Né? O que as pessoas estão. Basicamente, o que elas estão pedindo largue Cristo sofrendo sozinho no Calvário. Tipo, ó, Sim. Cristo tá sofrendo, todo mundo que tá em volta tá achando bonito ali, tá batendo palma, e em vez de você falar, seja você a pessoa piedosa, seja você o João, seja você a Maria que vai estar ali aos pés da cruz, se unindo ao sofrimento de Cristo, fala, não, abandone ele lá. Sabe? Uma coisa assim, não Eu entra na já minha cheguei a cabeça. ver um absurdo, meu amigo, de encontrar um perfil, não vou nem citar o nome do perfil aqui, mas é um grupo da resistência católica, né, que já é um racha da própria fraternidade. Você tem a fraternidade de Marcelo Lefebvre, você tem um racha dentro da fraternidade, que é ainda mais radical que é a fraternidade. Essa galera, eu vi um perfil deles falando o seguinte: olha só,
A missa nova é um pecado grave assistir à missa nova. Só que, como a missa nova é um pecado contra o primeiro mandamento, que é o maior de todos, é melhor você ir a um prostíbulo do que você ir na missa nova, porque você ir ao prostíbulo é pecado contra o sexto mandamento, que é mais leve do que o primeiro mandamento. Meu Deus. Então você imagina Deus julgando a pessoa. Foi para o prostíbulo? Vai queimar menos. Foi para a missa nova? Vai queimar mais. Tá lá a senhorinha, né? A dona Mariazinha, 85 anos, indo pra missa ali do apostolado da oração e vai queimar no fogo do inferno porque ela nem ia na missa nova. Entendeu? Sabe uma coisa que eu acho que é um problema muito grande para esse pessoal? E eu sempre bato muito nessa tecla. E recentemente a gente teve um testemunho ali do fundador do Centro Dom Bosco que veio ali para confirmar muito essa ideia que eu tô sempre ruminando, que é o que leva as pessoas para isso aí, normalmente é uma falta de vida pastoral. Sabe? Perfeito. A pessoa que não convive na sua paróquia, a pessoa que não conhece as pessoas da sua paróquia, a pessoa que não participa de uma pastoral e entra nessas bolhas, ela vai ir cada vez mais fundo até romper completamente com a igreja, sabe? Eu acho que um dos maiores remédios que a gente tem pro tradicionalismo é uma vida pastoral, é você conhecer a sua comunidade, é você frequentar ali, ser participante da sua comunidade. É uma coisa que é um grande remédio para isso. Perfeito. Eu conheço o Pedro, eu conheci o Pedro quando ele ainda era, no finalzinho, ele ainda era presidente do CDB, né? E ele sempre foi um homem muito equilibrado. Eu conheço ele ainda hoje, temos muito contato, ele inclusive apoia o nosso apostolado, Muito legal. publica coisa com a gente ali direto. E é um homem muito humilde, é um cara assim muito humilde, você vê que é um cara de oração. E o que eu percebo, para incrementar aquilo que você falou, isso já é uma percepção minha, tá? É dentro daquilo que eu convivi, daquilo que eu conheci de tradicionalistas. Eu nunca conheci um tradicionalista desses grupos que estamos comentando que tenha uma vida de oração, que seja humilde e que tenha uma piedade, mesmo um amor a Deus, que você vê, pô, essa pessoa aqui tem uma vida de santidade. Eu nunca conheci. Eu já conheci, por outro lado, como assim, não é muito difícil achar, como a gente já comentou, pessoas próximas de mim que eu conheço, que não vão à missa ao domingo, na sua paróquia, porque consideram aquilo ali uma profanação da Eucaristia, e vivem habitualmente em pecado mortal, porque também não tem como confessar, mas vão nessas missas novas de vez em quando para comungar e meter o pé. Falta a missa, pecado mortal. Ou seja, vai comungar em pecado mortal e ainda acha que está defendendo a tradição e salvando a igreja. É esse tipo de gente. Agora, uma pessoa que reza o texto, que faz meditação, que vive uma piedade eucarística, é devoto de Nossa Senhora, que é obediente e submisso às autoridades, seja o seu bispo ou o seu padre, não cai nessa balela. E se cai, não fica. Sim. Sim, é muito assim, muita falta de oração, sabe? Uma vida de oração é essencial para isso, porque eu não sei se eu ia conseguir viver me afastando tanto da Eucaristia, sabe? Já teve períodos assim da minha vida que eu fiquei um tempo um pouco mais longo, tipo semanas, sem comungar, tipo, de ir à missa e não poder comungar porque estava em pecado. E já era uma parada que me corroía por dentro, sabe? E aí, imagina assim, a pessoa ter a oportunidade de comungar, ter a oportunidade. E aí, por conta de uma ideologia, ali, por conta de uma visão política de dentro da igreja, ela escolher se afastar da comunhão. Realmente, assim, é muita falta de oração. Mas agora, entrando em outro tema aqui que eu acho que é interessante da gente abordar. E Marcel Lefebvre? Você pode falar pra gente um pouquinho de quem foi ele, por que que tem tanta gente seguindo ele, por que que ele é um marco tão grande desse movimento tradicionalista, né? Por que que ele é um mártir quase dos tradicionalistas e principalmente onde está o erro dele, né? Onde a igreja condenou e como que tá a situação dele hoje, porque é outra coisa que muita gente coloca nas caixinhas lá, essa semana
eu perguntaram, né, sobre a excomunhão dele e eu falei que ele ainda era excomungado e muita gente veio me questionar falando que não tava. Então eu tava percebendo isso, que assim, muita gente realmente não sabe como que tá a situação de Marcelo Lefebvre até hoje. Então se eu puder falar aí um pouquinho dele, eu acho que ia ser interessante. O Dom Marcelo Lefebvre foi um bispo que participou do Concílio Vaticano II. Ele, assim como o Dom Antônio de Castro Meyer, né, que foi aqui do Rio de Janeiro, o bispo de Campos, e também participou dessa revolução dele, eles participaram do concílio, né, mais especificamente Dom Marcelo Lefebvre. E Dom Marcelo Lefebvre, é interessante que ele assinou as atas do concílio. Ele estava lá, votou a favor, assinou, tal, e concordou com tudo aquilo ali. Tem até foto, imagem da assinatura dele provando aquilo ali. O que acontece é que parece que o Dom Marcelo Lefebvre, ele não tinha, ele era uma pessoa assim, não pejorativamente, mas um pouco perturbada mesmo. Porque ele mesmo não sabia o que ele acreditava. Porque você vê que no primeiro momento ele aprovou o concílio, anos depois, isso aí, se eu não me engano, em torno de uns 7 anos depois, ele começou a protestar porque ele começou a ver que a galera estava usando o concílio para aprovar barbaridades. Aquele lado, o outro lado extremo que a gente falou. Uhum. Ele falou, olha, então isso aqui deve ser culpa do concílio. Então, ele mudou a ideia dele e começou a combater o concílio, falando que o concílio tinha ensinado erros, tinha ensinado doutrinas que estavam levando as pessoas ao erro, que o Papa não estava mais confirmando a fé, que o Papa estava promovendo a destruição da igreja. E aí ele fundou uma fraternidade, que hoje nós conhecemos como Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Essa fraternidade visava a formação de seminaristas para se tornarem padres, visando aquilo que vinha antes do concílio, ou seja, tipo uma formação sacerdotal pré-conciliar, né? Para formar pessoas para seguirem a mesma ideologia. Só que ele estava vendo que a fraternidade estava crescendo de certa forma e ele precisava de bispos. Só que ele estava numa situação irregular, né? Ele estava combatendo a igreja, é, chegou a ser suspenso ad divinis, mas não estava nem aí. E aí ele declarou: vamos ordenar no dia tal, que era lá em 1988, né? Se eu não me engano, ele falou isso um ano antes, 1987. Ele declarou que ele ia ordenar bispos. Parece até que um dos que ia ser ordenado chegou para ele e falou: olha, você tem certeza que é melhor fazer isso daí? Que isso aí vai dar problema. Não, vamos fazer. E aí o cardeal Ratzinger, na época, a pedido do Papa, mandou uma carta para Lefebvre e falou: olha, Lefebvre, pelo amor de Deus, é assim mesmo. Basicamente isso que estava escrito. Pelo amor de Deus, larga isso agora, vem aqui para Roma, vamos conversar. Não faça essas ordenações. O Santo Padre pede para você vir. É O importante Papa. aqui, só para fazer um adendo, porque talvez alguém da audiência não sabe, né? A maioria do pessoal que me segue é um pessoal que está assim, sendo introduzido na fé agora, né? É, um bispo, ele tem poder de fazer novos bispos, né? Então o bispo, ele consegue, né? Se o bispo faz, ele tem uma ordenação válida, ele pode fazer outro bispo, ele vai ser um bispo válido. Só que ele só pode fazer isso com a autorização do Papa. Um bispo não pode, porque deu na telha dele, acordei hoje afim e vou sagrar um bispo aqui. Não, ele tem que ter a autorização do Papa. O Papa tem que falar, não, realmente existe necessidade para isso, pode fazer, aprova o fulano de tal como bispo para ser feito, né? Não é algo que pode ser feito a revalia ali do bispo. Tá? Desculpa interromper, mas só para Não, que eu acho que tranquilo. é importante falar isso Sim. para o pessoal entender o contexto. E antes disso, ele já tinha tido alguns diálogos com Roma, e Roma tinha proposto alguns acordos. Parece até que ele aceitou um acordo, depois voltou atrás, enfim, no final das contas, ele não queria fazer acordo, porque Roma queria que ele aceitasse o concílio e se submetesse ao magistério do Papa, a missa nova, tudo isso. Não rejeitasse isso. E ele não aceitou. E aí o cardeal Ratzinger, a mando do Papa João Paulo II, disse, pelo amor de Deus, não faça isso, vem para cá, vamos conversar. E ele não ligou, foi fazer as ordenações. O cânon do direito canônico, agora eu esqueci de cabeça, mas acho que é 1200 e pouco, vai falar claramente
que o bispo que ordenar um sacerdote sem o mandato do sumo pontífice é excomungado late sententiae, automaticamente. Ou seja, ele tinha clareza disso, inclusive ele até falava, vamos falar para a gente que a gente está excomungado, vamos falar que a gente está fora da igreja, isso não importa, a gente quer a tradição. Ele sabia que ia ser excomungado, ele foi alertado pelo Papa antes para não fazer aquilo, ele foi lá e fez, né? Em 1988 ele foi lá e fez, o Dom Antônio Castro Meia estava junto, não, acho que não sagrou, mas ele estava ali colaborando e parece que tomou a excomunhão tudo junto também. E aí o Papa, posteriormente, aquele ato, fez uma declaração, um documento chamado Ecclesia Dei, aonde o Papa condenava aquela atitude cismática de Lefebvre e confirmava a sua excomunhão automática, junto com a excomunhão dos 4 bispos que foram sagrados e de Dom Antônio Castro Meia. Enfim, o que aconteceu? Eles simplesmente não ligaram, consideraram essa excomunhão uma excomunhão nula. Ora, o Papa, que é o supremo pastor, ele é o supremo legislador da igreja, ele que manda no Código de Direito Canônico. Ou seja, se o Papa quiser revogar esse código agora e mandar fazer outro do zero, ele pode. Porque isso compete ao poder de jurisdição do Papa. É o Papa que manda no Código de Direito Canônico. Se ele quiser inventar um cano agora, ele pode. Se ele quiser tirar um cano, ele pode. Mas aí o Papa, que tem suprema autoridade sobre o Código de Direito Canônico, não tem autoridade para confirmar a excomunhão de uma pessoa que foi excomungada automaticamente. Ou seja, a minha excomunhão foi nula, mas foi confirmada pelo Papa. Quem tem autoridade de excomungar? Quem tem autoridade de confirmar o que está no Código de Direito Canônico? É o Papa. Então, isso é dizer indiretamente o seguinte: o Papa não é mais Papa. Ou ele perdeu a jurisdição, logo ele não é mais Papa, né? E aí, para completar, sobre a questão da excomunhão, né? Dom Lefebvre morreu nessa situação, morreu excomungado, né? Dom Antônio Castro Meia também morreu excomungado. E quem morre excomungado não pode ser descomungado depois. Morreu excomungado, está excomungado. A igreja só tem jurisdição sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Então a igreja só pode excomungar ou tirar a excomunhão enquanto a pessoa estiver viva. Se a pessoa morreu excomungada, não pode reverter. Se a pessoa morreu sem estar excomungada, não pode excomungar depois da morte. O que você pode, no máximo, é anatematizar, como já aconteceu, né? Condenar com anátema alguém, mas não excomungar propriamente dito. Agora, o que acontece é que ele morreu excomungado, porém os 4 bispos permaneceram, né, o seu legado lá, na fraternidade. E aí, o Papa Bento XVI, num ato de misericórdia, querendo chamar essa galera para conversão, e aí que aqui entra toda a narrativa que causa confusão para essa galera. Porque o Papa Bento XVI tirou a excomunhão, levantou, se chama levantar a excomunhão dos 4 bispos. Só, não foi de Lefebvre, não foi só dos 4 bispos. E aí, no documento onde ele levanta essa excomunhão, ele diz claramente: a finalidade do levantamento das excomunhões visa a mesma finalidade que a punição. Ou seja, que eles regressem à igreja. Então, que se espalham por aí, não, que Bento XVI reconheceu que foi um erro ter excomungado, então por isso que Bento XVI... Não, Bento XVI confirmou que a excomunhão foi válida e disse: eu só estou tirando aqui para que vocês possam ver que a igreja não é rígida com vocês. A igreja quer o bem de vocês, então voltem para a igreja. Aí o que eles fizeram? Continuaram da mesma forma. Foi tirada a excomunhão, mas o pecado mortal de cisma permanece, obviamente, né? Não é só porque tirou a excomunhão que eles já ainda estão na igreja, né? Uhum. Até porque já não existe, por exemplo, a excomunhão entre igreja católica e igreja ortodoxa. Mas nem por isso eles deixam de ser cismáticos. E aí o que acontece é que depois do racha que teve com Dom Williamson, porque eles começaram a conversar com Roma de novo, né? Começaram a fazer alguns acordos, mesmo que ainda não voltaram. Dom Williamson falou: olha, vocês estão se aproximando demais de Roma, vocês não podem dialogar com Roma assim,
não tem que voltar a falar com Roma coisa nenhuma, eu não quero mais ficar com vocês aqui, vou fundar minha própria fraternidade. E aí Dom Williamson fundou o movimento próprio dele, que já é um racha da fraternidade chamado Resistência. E aí, para fundar esse movimento, o que ele fez? Ordenou um outro bispo sem mandato de Roma. Fez a mesma coisa que Lefebvre fez com ele. O que acontece? Ele foi excomungado Excomungado. automaticamente. E o bispo também. Ou seja, o bispo que foi ordenado por ele hoje é Dom Tomás de Aquino, bispo da Resistência. E esse Dom Williamson morreu agora há pouco tempo atrás, excomungado. Esse é o resuminho do que é a fraternidade, do que foi Marcel Lefebvre. Pô, muito bom, muito bom. É importante a gente falar sobre isso para as pessoas não terem uma visão errada, né? Ah, não, que Lefebvre foi um herói da fé que se opôs contra o Vaticano II e tal. Não, a gente tem que entender que ele foi alguém que se opôs à igreja, teve toda a oportunidade de não receber a pena canônica que ele recebeu. Né, como você falou ali, a carta de Bento XVI, ele tá praticamente implorando, falando, pelo amor de Deus, não faz isso que você sabe o que vai acontecer se você fizer isso. E aí ele foi lá e ainda assim permaneceu firme no erro, né, e não demonstrou nenhum arrependimento disso pelo restante da sua vida e segue excomungado, né, até hoje. Mas a gente falando sobre essas coisas também é interessante a gente ver outro ângulo e falar sobre um outro assunto aqui que permeia esse, que é reconhecer o erro do tradicionalismo não é viver num conto de fadas e viver num mundo da Xuxa de que tá tudo perfeito hoje, de que tá tudo rodando bem na igreja. Então eu queria também que você falasse um pouco sobre é, os problemas que a gente tem hoje na igreja, né, os problemas que a gente vê hoje de falta de zelo com liturgia, de má formação de sacerdotes, de falta de vocações também, que a gente tem visto muito. O quanto disso você acha que a gente pode atribuir ao Concílio Vaticano II e o que você acha qual que você acha que é o caminho que a igreja tem que trilhar para superar esses problemas, superar essas dificuldades que a gente tem vivido hoje? Perfeito. Só complementando a minha última resposta, que eu lembrei de algo que eu ia falar Uhum, também. Eu tinha falado que o Dom Marcelo Lefebvre ele era confuso, né? Primeiro ele concordou com o concílio, depois ele resistiu ao concílio, mas de certa forma continuou reconhecendo que o Papa era Papa, mas vivendo como se ele não fosse, né? uhum, Não obedecendo a ele. Mas teve a carta de Dom Lefebvre aos 4 bispos. Ele mandou uma carta aos quatro futuros bispos, ou seja, os 4 homens que iam ser ordenados bispos. Ele escreveu uma carta falando sobre essa ordenação que iria acontecer e falando algumas palavras. Dentre essas palavras, Dom Marcelo Lefebvre fala claramente o seguinte: visto que a cátedra de Pedro e os cargos de autoridade do Vaticano estão tomados por anticristos, nós devemos fazer essas ordenações para salvar a tradição da igreja. Ou seja, ele chamou o Papa e os bispos de anticristo antes dessas ordenações. Então já começa um caminho do cisma já para a heresia, né? uhum. Você já atribui ao Papa quem tem o poder de confirmar a fé dos irmãos. Quem Cristo prometeu assistência diante de Cristo, está jogando a fé no lixo. E posteriormente, ele dando uma entrevista ao jornal Fígaro, ele vai dizer que se questionava que se de fato Paulo VI era Papa. Será que de fato nós temos um Papa no trono de Pedro? O Papa poderia protagonizar a destruição da igreja? Eu fico me questionando. Será que de fato nós temos um Papa válido? Ou seja, ele chegou a flertar com o sede-vacantismo. Então, ele passava por diversos erros e alucinações dentro dessa teoria bizarra dele. Bom, mais sobre o concílio e sobre a crise que se seguiu posteriormente a ele, a posição da igreja, como eu falei, é a posição continuista, né? Interpretar o concílio com base naquilo que veio antes.
Mas ser continuista não significa ser burro ou cego. Isso significa que algumas pessoas acham que ser continuista é negar a crise na igreja. Não. Ser continuista não é negar a crise na igreja. Ser continuista é você não atribuir a crise da igreja e culpar o magistério por isso. Você reconhece a crise. Você só não vai culpar. Ah, não, a crise aconteceu porque o magistério ensinou o erro. O magistério apostatou da fé. O magistério caiu em heresia. Então, isso daí já é um passo a mais, né? Uhum. Reconhecer a crise não é necessariamente culpar o magistério. Porque crise a igreja passa desde que ela existe. Desde que ela existe. Eu costumo citar um exemplo muito bacana do Concílio Vaticano II, perdão, do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um concílio espetacular, mas ele foi feito num momento de crise, e foi o momento do cisma protestante. O Concílio de Trento foi feito para refutar as ideias protestantes. Mas, se a gente for ter que atribuir a um concílio uma eficácia perfeita contra os erros, o Concílio de Trento ele vai ter que cair também. Porque o Concílio de Trento ele não impediu que o protestantismo crescesse. O protestantismo continuou crescendo após o Concílio de Trento. Padres, inclusive sacerdotes, continuaram se apostatando para o protestantismo. Leigos continuaram virando protestante. O protestantismo tomou o mundo inteiro como nós temos hoje, né? É uma das vertentes cristãs as maiores que nós temos por aí, depois da Igreja Católica. Então, se o Concílio de Trento fosse tão bom em combater a crise, ele não teria que acabar com ela? Então, são coisas diferentes. O Concílio Vaticano II, as pessoas querem atribuir a ele, então, se o concílio não foi isso tudo de ruim, então por que que hoje nós temos isso, isso, isso e aquilo? Os abusos, dos padres, a teologia da libertação, isso, aquilo. Da mesma forma que no concílio de Calcedônia, nós tínhamos também a crise ariana. Da mesma forma que nós tivemos a crise protestante no concílio de Trento. Da mesma forma que o concílio Vaticano I não impediu que os grupos veterocatólicos, né, que é um outro cisma que saiu do Concílio Vaticano I, surgissem. Porque o concílio ele não tem a assistência de Deus para impedir todos os males do mundo. Mas ele tem a assistência de Deus para que no seu ofício magisterial de ensinar a fé, ele não caia no erro e nem leve os fiéis ao erro. O Concílio Vaticano II é muito contestado por ser um concílio pastoral. Porém, o Concílio Vaticano I, quando vai definir a infalibilidade do Papa, ele diz o seguinte, que pouca gente percebe, né? Que o Papa, quando fala como pastor e mestre de todos os cristãos, definindo uma doutrina, não pode errar. Então, o ofício do Papa não é só mestre de ensinar, mas também é pastor. O ofício do Papa de pastor e mestre, ele sempre é exercido o tempo todo. O Papa não deixa de ser mestre quando ele é pastor. Ele não deixa de ser pastor quando ele é mestre. Em alguns momentos se ressalta o seu lado pastoral, em outro momento vai se ressaltar o seu lado magisterial, o seu lado de ensino. Mas uma coisa não anula a outra. Ser pastor não é deixar de ser mestre. Ser mestre não é deixar de ser pastor. Ou seja, se nós rejeitamos o magistério do Papa quando é pastoral, nós estamos rejeitando o Concílio Vaticano I, que diz que ele tem assistência do Espírito Santo quando fala como pastor e mestre. Não só como mestre, mas também como pastor. E também o Concílio Vaticano I vai dizer que é anátema, condena com anátema, quem disser que o Romano Pontífice não deve ser obedecido nos seus atos disciplinários e governamentais. Ou seja, não é porque o Papa não versa sobre fé e moral que Tá nós não liberado, estamos... que virou festa. Exatamente. Inclusive, esse é um problema assim que eu vejo também latente, né? As pessoas falarem, o concílio não é dogmático, então eu não sou obrigado a seguir. Mas, pô, peraí. Não é assim, né? Não é porque o concílio não estabeleceu nenhum dogma que ele virou qualquer coisa, que foi só uma reuniãozinha que os bispos fizeram lá. Não, foi um concílio. Foi um Ecumênico ainda, concílio né? ecumênico. A igreja inteira se reuniu para decidir sobre como ia
ser a atuação pastoral nela no mundo moderno que a gente E foi vive. o concílio com mais participação de bispos da história da igreja. E ainda falou sobre fé e moral também, só que não foi o foco, mas falou, reafirmou Sim, diversos sim, dogmas sim. importantes. Não é, a gente tem encíclicas ali que são dogmáticas, né? Então é que o pessoal não olha muito porque ela não está afirmando nenhum novo dogma, né? Ela está reafirmando dogmas que já existiram, mas é, sabe, a pessoa querer jogar com a regra embaixo do braço e falar, não é dogmático, então não precisa seguir. Aí, assim é muito fácil, né? Muito fácil ser católico assim, né? Exatamente. É, pra encerrar, eu queria falar uma coisa aqui, porque eu sei que nesse momento tem muito tradicionalista assistindo aqui. Eu sei que você já tá querendo vir aqui nos comentários, tá querendo me xingar, tá querendo xingar o Caio. E eu queria falar uma coisa pra vocês, cara. A gente não é seu inimigo. Eu não quis chamar o Caio aqui pra ter essa conversa como uma forma de atacar os tradicionalistas. A minha ideia aqui é mostrar que a gente, como igreja, precisa estar unido. A gente, como igreja, precisa viver em unidade. E para você participar dessa unidade, você não pode romper com a igreja. Para você participar da igreja de Cristo, para você viver as promessas de Cristo, você tem que estar junto com a igreja dele, você tem que estar junto do Papa. Então eu falo isso assim com a maior caridade do mundo, cara. Eu não quero ser seu inimigo, eu não quero que você veja esse vídeo aqui como um ataque, eu não quero que você veja esse vídeo aqui como um desrespeito a você. Eu quero que você realmente pense sobre esses posicionamentos que tem. Eu quero que você olhe pro ambiente que você tá, pra bolha que você tá e se pergunte se realmente é essa forma que você quer viver a sua fé e se principalmente se essa é a forma que Cristo desejaria ver a igreja. Né? Então, por favor, cara, fala isso com a maior caridade do mundo. Não enxergue como um ataque, enxergue como uma oportunidade de você repensar algum posicionamento seu, porque eu entendo de onde vem essa raiva, eu entendo de onde vem essa vontade. A gente vê muita coisa ruim na igreja hoje. A gente sabe que tem uma crise. Eu sei que pode ser tentador a ideia de voltar para um rito tridentino quando você vê a forma que alguns padres celebram a missa de Paulo VI. Né? Eu sei que você olha para aquilo, para aquele desrespeito, para aquele escárnio que é feito com a liturgia, para aquele escárnio que é feito com a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a Eucaristia, e aí você olha para isso e vê de um outro lado pessoas prometendo mais zelo, pessoas prometendo uma coisa mais correta e mais respeito com Cristo, eu sei que é tentador, mas não é esse o caminho, né? Se a gente não mata uma vaca porque ela tá com carrapato. A gente trata o carrapato da vaca. Entende? Então é esse convite que eu tenho para fazer, essa reflexão que eu quero que vocês façam. Você tem alguma mensagem final, alguma coisa final que você queira falar? Ficou muita coisa de fora, tem muita coisa. A gente nem, por exemplo, falou de liturgia, de rito. Né? Então pode ter certeza que você vai ser chamado mais vezes. Mas se tiver aí alguma mensagem final, aí fica aberto para você. Olha, a minha mensagem final, você já falou muita coisa, né? Mas a minha mensagem final é relembrar para todos nós a promessa de Cristo e o que Cristo falou aos apóstolos estava muito sério. Está muito sério. Jesus, a gente conhece muito aquela passagem de Mateus 18, 16, 18, né, sobre essa pedra e tal, não é nem isso que eu quero falar. Teve um evangelho esses dias atrás, acredito que foi ontem ou anteontem, que Jesus disse o seguinte: quem ouve, quem ouve quem eu envio, quem recebe quem eu envio, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E Jesus fala em outra passagem para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E aí você vai falar, não, mas isso daí é só quando o Papa fala sobre fé e moral. Bom, eu te convido a ler a encíclica de Pio XII, Humani Generis, onde ele vai falar o seguinte: tão pouco se deve pensar que os ensinamentos das encíclicas não exijam por si só assentimento,
sob a alegação que os sumos pontífices não exercem nelas o supremo poder de seu magistério. Entretanto, tais ensinamentos abrangem do magistério ordinário, para o qual vale também: quem vos ouve, ouve a mim. Lucas 10:16. E, na maioria das vezes, o que é proposto e inculcado nas encíclicas pertence já por outras razões ao patrimônio da doutrina católica. E se o sumo pontífice, em seus atos, pronunciam expressamente uma sentença em matéria controvertida, é evidente que, segundo a intenção e a vontade dos mesmos pontífices, essa questão não pode ser lida como objeto de livre discussão entre os teólogos. Ou seja, Pio XII deixa claro que o magistério ordinário do Papa também está dentro da promessa de Cristo: quem vos ouve, me ouve. Então, você não deve ouvir o Papa só quando ele proclama algum dogma ou fala de fé e moral. Você deve ouvir o Papa sempre que ele fala no seu magistério, seja o extraordinário, seja o ordinário. E isso não é uma opinião teológica, é uma doutrina ensinada por Pio XII, que as encíclicas e o magistério Pré-concílio, bom, ordinário sempre importante lembrar. pré-concílio, Depois do concílio vai falar, não, mas não tem autoridade, né? Então, meus amigos, não rejeitem a autoridade do magistério da igreja, porque rejeitar a autoridade do magistério da igreja é rejeitar a Cristo. Só isso que eu tenho para falar. Bom, muito obrigado, Caio, por aceitar participar. A conversa foi muito boa. Como eu falei, ficou muita coisa de fora, ainda tem muita coisa que eu quero conversar, mas aí já é desculpa pra gente ter mais conversas no futuro. Muito obrigado para você que viu até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar. Manda lá para aquele seu amigo que você vê que está entrando muito fundo nesse buraco do tradicionalismo. Comenta aqui o que você achou. Tal. Não se esqueçam também de seguir o Caio, né, ali no, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, @continuismo _d sempre. Sigam lá, Continuismo sempre, vocês não vão se arrepender. O conteúdo dele é assim fenomenal, fenomenal, é incrível. Recomendo todo mundo que siga. Muito obrigado de novo pela sua participação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.